Boa noite, queridos irmãos e irmãs. A você que nos acompanha também da sua casa, seja bem-vindo. Nós vamos iniciar o nosso culto nesta noite, culto de oração e estudo bíblico. E nós vamos fazer uma oração de invocação nesse instante, buscando mesmo a direção do Senhor, para que Ele nos conduza neste momento de culto, ouça e receba e atenda de acordo com o seu propósito as nossas orações e também nos alimente com o conhecimento, o entendimento da sua palavra nessa noite. Vamos orar? Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nosso Pai que estás nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória, Pai. A Ti todo o nosso louvor, adoração e submissão. O Senhor és digno de tudo isso e de muito mais. Tu és o nosso Criador e o nosso Redentor. Queremos também agradecer ao Senhor por nos sustentar, ó Pai, até aqui. Nos sustentar, ó Deus, em Tua presença. Sustentando-nos, ó Deus, também naquilo que nós precisamos para a nossa vida aqui neste mundo. Agradecemos-te, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, tem nos guardado, ó Deus, de todo o mal, das pessoas más e perversas deste mundo também. O Senhor tem nos guardado enquanto igreja, povo do Senhor na terra, porque o Senhor é fiel a Ti mesmo, é fiel à Tua palavra empenhada. E agora, Pai, aqui estamos, ao findar deste dia, para dirigirmos a Ti, Senhor, as nossas orações, como estamos fazendo, para cantarmos louvores ao Teu nome e para também sermos instruídos, edificados e corrigidos, exortados através da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor dirija a nossa mente e o nosso coração nesse instante e que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste momento e em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 9. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 9. É o texto conhecido da conversão de Paulo. E eu quero destacar nesse texto aqui exatamente a ação do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, aquele que alcança o seu povo com a sua palavra e a sua salvação. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os teus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa foi a pergunta para o perseguidor da igreja, de cristãos. Mas a pergunta foi, não é porque persegue os cristãos, mas é porque tu me persegues. A igreja de Cristo representa a presença de Cristo na terra. Os cristãos representam Cristo na terra. Nós somos dele, nós representamos ele no mundo e nós pregamos o seu evangelho e pregamos a sua palavra. Portanto, a igreja de Cristo é a presença de Cristo. Onde quer que nós estejamos, onde quer que os crentes estejam, aí Cristo estará também, porque nós
damos testemunho dele, e para isso é que nós fomos chamados, conforme aprendemos na sua palavra. Cantemos, meus irmãos, nesse sentido ainda, o hino de número 311 do nosso inário, Avante, ó crentes. Muito bem, irmãos, nós vamos ainda em pé, nós vamos ser conduzidos a Deus em mais uma oração de louvor e de gratidão a Deus. Sabemos que Ele é digno de todo o nosso louvor e também de toda a nossa gratidão, o que Deus tem feito conosco, a maneira como Ele tem conduzido e dirigido a nossa vida, a nossa família, os nossos familiares também. Vou convidar a nossa irmã Eli que nos conduz a Deus nesta oração de louvor e gratidão. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque só o Senhor é digno de ser louvado, engrandecido, Senhor. Só o Senhor é excelso, só o Senhor é o nosso comandante, Pai. E por isso, Senhor Deus, Pai amado, estamos aqui para entoar hinos, louvores e adoração a Ti, Deus. Pai, nesta noite, Senhor Deus, Pai amado, nós somos gratos, Pai. Gratos por o Senhor ter nos salvado, gratos, Senhor Deus, Pai amado, porque o Senhor tem guardado nossas famílias, Senhor, do mal, tem guardado, Senhor Deus, Pai amado, do corona, Senhor, desse vírus que está no mundo inteiro, Senhor. O Senhor tem tido misericórdia para com teu povo, Senhor. E nós somos gratos, Deus, por estarmos aqui na tua casa. Somos gratos, Senhor Deus, Pai amado, por poder ter portas abertas, Senhor, e estarmos aqui em irmãos, orando a Ti e entoando cânticos espirituais a Ti, Deus. Obrigada, Senhor Deus, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, Pai amado, pelo Teu amor naquela cruz do Calvário, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, Pai amado, porque sem o Senhor nós não somos nada, Deus. E obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. É no nome de Jesus que nós oramos agradecido hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se? E, por gentileza, abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 15.
Esse também é um texto do apóstolo Paulo. O outro não era de Lucas, mas é um texto que também nos exorta quanto à evangelização, à pregação da palavra do Senhor. Nos diz a palavra de Deus: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, os judeus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse é um belo texto para você ler, para pessoas que não conhecem ainda Jesus, não crê nele, nem crê na sua palavra, porque ele é um texto muito claro do que se deve fazer, do que o pecador deve fazer para ter a vida eterna, para ser salvo da sua condenação pelos seus próprios pecados, como nos diz tão claramente aqui o apóstolo Paulo. E que nós sejamos esses instrumentos, irmãos, e que ao final sejamos também, nos alegremos com as últimas palavras deste verso 15: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar mais uma vez. Eu creio que é oportuno também esse momento de oração, de confissão dos nossos pecados, nesse instante. Quem sabe pecado, inclusive, por não pregarmos o Evangelho, quando muitas vezes temos oportunidade, ou quando tão somente nós desligamos a chave do nosso coração, da nossa mente, e não nos importamos mais com a pregação do Evangelho e nem com o pecador que perece. Que Deus trate os nossos corações, que Ele nos quebrante, que Ele nos perdoe e que Ele nos avive, nos renove e nos envie, como Ele já fez, na verdade, nos enviando ao mundo para pregar o seu Evangelho, pregar a sua palavra. Eu vou convidar os irmãos nesse instante a baixarem as suas cabeças e fazerem essas orações, suas orações silenciosamente de confissão ao nosso Deus. E logo em seguida, depois de algum tempo, a nossa irmã Cida nos conduz a Deus nesta oração audível de confissão ao Senhor. Oremos todos. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, a Deus, por estarmos aqui essa noite. Nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Estamos aqui essa noite, ó Deus, para também te cultuar e te adorar e te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados.
te pedir perdão, Senhor, pelas nossas omissões, muitas vezes, de não pregar a Tua palavra. O Senhor, muitas vezes, ó Deus, manda que preguemos, ó Deus, e não fazemos isso, ó Deus. E sabemos o quanto isso, ó Deus, te entristece, Senhor. Te peço essa noite, ó Deus, que vem de encontro às nossas vidas, nos perdoando, ó Deus, por tudo aquilo que fazemos, que pensamos, que te desagrada, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que o Senhor renova, Senhor, as nossas forças, as nossas esperanças, ó Deus, para que, ó Deus, permanecemos firmes, ó Deus, em Teus caminhos. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que apresentamos aqui as nossas vidas essa noite em Tuas mãos e te pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, ainda nesse sentido, cantemos mais um hino, desta vez o hino Serviço do Crente, hino de número 315 do nosso inário. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém, assim seja. Os irmãos, para sentar-se. Passemos então para esse outro momento. Os irmãos que tiverem seus pedidos e agradecimentos queiram apresentar-nos para que possamos orar assim uns pelos outros. E a você que está também na sua casa, nesse instante, você também tem a oportunidade de dirigir a Deus as suas orações, seus pedidos, seus agradecimentos também, reconhecendo a bondade de Deus sobre a sua vida. E logo mais nós retomaremos com o nosso estudo bíblico de hoje. Meus irmãos, nós vamos nos preparar para nosso momento de estudo bíblico. Você também que está na sua casa pode acompanhar o estudo de hoje à noite. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1 de Romanos. Você vai observar que é um estudo muito interessante. Nós temos aqui muitas informações importantes para o nosso crescimento espiritual, o conhecimento e o crescimento espiritual também desta carta tão preciosa
Então eu vou pedir para os irmãos já deixarem abertas as suas Bíblias no capítulo 1 de Romanos. E hoje nós vamos tratar, se assim o tempo for oportuno, for suficiente, nós vamos tratar do versículo 1 ao versículo 7, conforme está aí na nossa carta. Eu só conferir se está ligado aqui. Acho que agora vai. Ok. Antes da gente iniciar propriamente, vamos ter mais uma palavra de oração, intercedendo por este momento de estudo. Oremos. Senhor, agora estamos diante da Tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor nos conduza neste momento, como também tem nos conduzido até aqui, mas que o Teu Espírito Santo nos ilumine a nossa mente, prepare o nosso coração, dando-nos um coração disposto e desejoso, Senhor, de conhecer mais profundamente a Tua palavra, Pai. Desde já nós queremos louvar o Teu nome agradecidos por nos presentear com uma carta tão rica como essa do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Que o Senhor nos abençoe ricamente, como o Senhor abençoou a esses cristãos também. Em nome de Jesus que nós te pedimos isso e agradecemos. Amém. Meus irmãos, vamos lá então. Os capítulos 1 a 7 da Epístola de Romanos. O que nós temos nesses 7 versículos aqui? Eu falei capítulos, mas são versículos. Nós temos aqui uma saudação inicial. Todos esses versículos de 1 a 7 é uma longa, é uma extensa saudação do apóstolo Paulo. A informação que nós temos é que essa saudação é a mais longa de Paulo. Ela contém aí 93 palavras no texto original, se constituindo assim a saudação mais longa de todas as suas cartas. E aí, só por curiosidade, qual é a mais curta ou a menor? A menor é a de 1 Tessalonicenses, com apenas 19 palavras, nessa apresentação que ele faz do seu ministério, a sua autoapresentação, e outras informações mais que nós temos aqui nessa epístola aos Romanos. Então, para a sua curiosidade, é mais longa e nós ganhamos com isso, porque aqui nós vamos ter muitas informações preciosas também para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento espiritual. Então, observe aí, a partir do versículo 1, como Paulo se dirige a esses cristãos que estão lá em Roma. Lembrando que esses cristãos de Roma, na sua grande maioria, não são cristãos judeus, são cristãos gentios, são muitos romanos também. Então você tem aí, o apóstolo Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, você vai observar quantas informações nós temos aqui nessa introdução ou nessa saudação inicial que o apóstolo Paulo faz. Em primeiro lugar, nós podemos observar aqui como Paulo se apresenta para esses cristãos, na sua maioria gentios, os cristãos romanos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo, ele se apresenta como servo de Deus.
não é? Como servo. E a ideia de servo aqui, meus irmãos, não é no sentido de um escravo, no contexto que nós conhecemos, né? Na história recente do nosso país, também dos americanos e do mundo afora, como eram os escravos tratados. A palavra servo aqui é no sentido, né, de estar a serviço de Deus, o que é muito diferente do que alguém que é servo, que é um escravo de homens e que está sujeito às ordens desse seu senhor, né? Há um trabalho forçado também por esse seu senhor. Não é nada disso, não é nesse sentido, mas é no mesmo sentido que foram também servos como Abraão, servos como Moisés, servos como Davi, né? É uma relação muito mais, onde expressa, manifesta muito mais o amor, o zelo, o cuidado, do que uma relação de escravo no sentido que nós conhecemos, de alguém que é sujeitado, que é forçado a obedecer ao seu Senhor, como nós conhecemos. Abra sua Bíblia lá, deixa marcadinha aí em Romanos, e eu quero ler pelo menos o primeiro texto que está aí, de Gênesis capítulo 26, versículos 24, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis 26, versículo 24, se referindo a Abraão, Deus que é o Senhor de Abraão, e Abraão que é o servo dele, olha como Deus se apresenta para ele. Aqui é o relato de Moisés, né? Na mesma noite, versículo 24, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, observe que a relação entre o servo de Deus e o próprio Deus é uma relação onde revela um nível de relacionamento, de cuidado, de amor, né? Onde é expresso esse amor, esse zelo muito mais profundo, né? Onde há isso realmente, como é dito aqui nas palavras de Moisés: abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão. Veja o vínculo entre Deus e o seu servo, o vínculo principal é o amor, né? Então, isso não é diferente também com o apóstolo Paulo, quando ele se apresenta logo no início da carta. Repare o cuidado de Paulo em se apresentar, não é? Se a gente voltar lá para a epístola de Paulo, né, para os Romanos, observe que a primeira característica que ele vai apresentar dele para os cristãos de Roma é essa. Ele não se preocupa primeiro em dizer Paulo, o apóstolo. Não. Ele diz Paulo, o servo, né? Humildemente ele se apresentando assim para a igreja. E aí eu estou dizendo para os irmãos que o servo, a palavra servo na Bíblia, ela tem esse contexto que é totalmente diferente daquele contexto, não é? Do contexto do escravo, que é forçado a servir o seu senhor, o seu homem, o seu senhor que é um homem, né? Nessa terra aqui, neste mundo, e é um trabalho forçado também. A mesma relação também foi de Deus com Moisés, para com Davi também, né? Davi foi servo de Deus. No entanto, Davi foi falado a respeito dele como sendo amigo de Deus, como sendo homem segundo o coração de Deus. Então, observe que, na verdade,
essa palavra servo aqui, ela tem muito mais a ver com um relacionamento de filho para o pai, do que como um escravo e com o seu senhor. Então é nesse sentido, mas o que é interessante aqui é o cuidado do apóstolo Paulo em se apresentar para a igreja, né? Então chega um pastor aqui, ele é recebido pela igreja e ele vai se apresentar para a igreja. Então ele diz: eu sou o reverendo, né, doutor fulano de tal. Não, eu sou o servo do Senhor. Estou aqui para servir a igreja, servir os irmãos, né, no amor de Cristo, no espírito cristão. Então é nesse sentido que eu entendo que o apóstolo Paulo se dirige a esses cristãos de Roma. O apóstolo Paulo, a essa altura, ele já era muito conhecido. O seu ministério já vinha sendo desenvolvido há bastante tempo e ele então tem esse cuidado de apresentar-se assim para a igreja. E aí ele vai dizer, né, que ele é servo de Jesus Cristo, como está aí. O nome pessoal de Jesus, vocês sabem, tem o significado de Salvador, né? Tem esse significado aí. Ele certamente salvará, literalmente. E você encontra onde esse significado do nome de Jesus? Aí nesse texto, Mateus 1:21, quando o anjo chega e diz: olha, o nome dessa criança será Jesus. E ele diz o porquê. O porquê está aí, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então é esse o sentido, o significado do nome Jesus. E Cristo tem a ver com o título oficial, né? Os irmãos sabem que a palavra Cristo significa ungido. E esse ungido, ele aparece desde o Antigo Testamento, quando ele é prometido, o Messias, o ungido de Deus, que viria, como de fato veio, e foi revelado no Novo Testamento. Então Paulo está dizendo: eu sou servo, mas eu sou servo de Jesus Cristo. É assim que ele se apresenta de maneira muito clara. Deste Cristo, Paulo é servo, completamente entregue ao seu Senhor. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Eu sirvo a Cristo. Muitas vezes nós temos dificuldade de revelar, de nos apresentarmos assim, né? Quando você diz eu sou crente, você está indo nesse caminho aqui, nessa direção. Pense um pouquinho comigo. Quando alguém pergunta para você qual é a sua religião, chega lá um menino do IBGE na pesquisa do IBGE que fala, né? Lá na sua porta. E aí tem aquela perguntinha lá embaixo. Qual é a sua religião, a procedência religiosa? Você vai falar: eu sou protestante, né? Alguém pergunta: eu sou crente. Ou seja, você está dizendo: eu sou servo de Cristo. Você é crente a quê? A quem? Você crê em quem? Então você está declarando a sua fé. Eu sou servo de Cristo. E será que nós somos servos também nesse sentido? É claro que somos, né? Devemos ser totalmente entregues a Jesus Cristo. Quem é que manda na nossa vida? Quem é que tem um domínio sobre a sua vida? Você atende à vontade de quem? Quem é o seu Deus? Quem é que comanda o seu coração e a sua mente? Jesus Cristo. Entenda assim, né? Você e eu também somos servos de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. E não tenhamos vergonha de dizer isso para as pessoas, de testemunhar para as pessoas da nossa fé em Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso Salvador, como Paulo está nos lembrando aqui nessa palavra. Ele é o Cristo, Ele é o ungido, o prometido, o enviado de Deus para as nossas vidas. Mas Paulo prossegue, voltando aqui a Paulo, e ele diz: eu sou apóstolo também. Ele poderia ter dito: eu sou apóstolo, servo. Não, ele diz: eu sou servo. E eu sou apóstolo. Apóstolo, né, significa mensageiro do Evangelho. Aquele que o envia, né? Envia essa mensagem, essa boa nova, né, da salvação para as pessoas, para o mundo. É o que nós também somos. Nós não somos apóstolos no sentido literal da palavra, né? E vocês vão entender já já esse sentido literal da palavra, apóstolo. Mas nós também somos mensageiros do Evangelho. Nós recebemos também essa comissão de Cristo. Nós fomos chamados e enviados a pregar o Evangelho para o mundo, para as pessoas. Por quê, irmãos? Porque nós somos servos. Porque nós somos os crentes em Cristo Jesus.
Nós cremos na sua palavra. Agora pense um pouquinho. Além dos crentes, quem mais pode pregar o evangelho verdadeiramente? Quem mais, além dos crentes? Existe mais alguém que pode pregar o evangelho além dos crentes? Como ele realmente deve ser pregado? Como é que alguém vai pregar o que não conhece? Quem conhece o evangelho é o crente. O crente que foi convertido, a pessoa que vivia no pecado, era escravo do pecado, foi convertido e recebeu a iluminação do Espírito Santo. Ele conhece o evangelho. Ele não é aquele que lê o evangelho e não entende nada. Já viu pessoas falar assim? Eu não gosto de ler a Bíblia porque eu leio e não entendo nada. Mas o crente, o convertido, o servo, o mensageiro, ele entende, ele conhece, porque o Espírito Santo o ilumina a sua mente e convence o seu coração a crer no evangelho. É por isso que o evangelho faz toda a diferença para o servo de Cristo. E agora ele foi também enviado a pregar o evangelho, porque só ele pode fazer isso. Só o crente está capacitado a levar esse conhecimento. Romanos 1:1 se refere aqui aos 12, quando ele diz apóstolo, né? A palavra apóstolo aqui envolve os 12, os escolhidos por Jesus, né? E a Paulo também, que foi alguém, como os demais, investido de autoridade daquele que o enviou, com respeito tanto à doutrina quanto à vida. Há muitas pessoas hoje que se intitulam apóstolos de Jesus Cristo. O apóstolo tal, apóstola, tem apóstola também? Né? Não sei se tem apóstola, mas apóstolo, né, fulano de tal. Apóstolo, no sentido bíblico aqui, é aquele que foi investido de autoridade por parte daquele que o chamou, ou seja, do próprio Jesus Cristo. Ele é apóstolo de Cristo. Cristo o chamou para ser apóstolo e Cristo o investiu de autoridade para isso. E essa autoridade diz respeito ao seu ensino, não é? A mensagem que ele leva e também a vida dessa pessoa, né? Do apóstolo. Então a sua vida, ela deve, o seu testemunho, confirmar também a sua mensagem. Vamos ler alguns desses textos. Mateus 16, 19. Eu não consigo ler todos por causa do nosso tempo, mas eu vou destacar aqui alguns. Mateus 16, 19. Olha que autoridade, o nível de autoridade, né? A amplitude do poder que é dado aos discípulos, aos apóstolos. Versículo 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra será ou terá sido desligado nos céus. Quem é que está dizendo isso aí nesse texto? É o Senhor Jesus Cristo. Está dizendo para os apóstolos que o que eles ligarem na terra será ligado nos céus. E isso aqui, o contexto, tem a ver, irmãos, com a igreja, principalmente com a igreja, com a pregação do evangelho. Aqueles que receberem o evangelho, não é? na ocasião da parte dos apóstolos, forem convertidos, os apóstolos aceitarem, eles forem recebidos na igreja como membros da igreja, eles serão recebidos diante do Pai, por meio de Jesus Cristo. Mas aqueles a quem os apóstolos desligassem da igreja, também seriam desligados diante do Pai, na presença de Deus, através de Jesus Cristo. Essa autoridade vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. E essa autoridade é dada ao apóstolo, ou aos apóstolos, aos 12, mais o apóstolo Paulo também. Eu quero ainda, observar um exemplo prático disso. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3 até o 5. O próprio apóstolo Paulo colocando em prática essa autoridade que ele recebe de Jesus Cristo, com respeito a um irmão da igreja.
Então você tem aí no 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 3 a 5, Paulo escrevendo a esses cristãos, ele diz no versículo 3, eu, na verdade, falando de um crente que estava em pecado, tá certo? Ele vai dizer, eu, na verdade, ainda que ausente, Paulo não estava lá na igreja, junto com a liderança, mas ele está em comunhão com essa liderança através dessa carta. Ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Ele está aplicando aqui uma disciplina, percebe? A um crente que está em pecado, junto com os líderes da igreja. Diz, já o sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, de tal pecado, seja em nome do Senhor Jesus, observe a autoridade que ele busca em Jesus, o nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito, vós aqui é a liderança da igreja, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aplica uma disciplina, a disciplina que é de exclusão, exclui esse membro da comunhão da igreja, para que ele seja castigado por Deus através de Satanás. E veja que até na disciplina onde você tem uma sentença máxima, que é a exclusão da igreja, o princípio da disciplina ainda permanece, que é sempre o de restaurar o faltoso. Observe que esse princípio está aí, na disciplina que o apóstolo Paulo aplica, porque ele diz que essa pessoa seja entregue para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo nutre a esperança de que essa pessoa seja restaurada, ainda que seja no dia da volta de Jesus Cristo. Esse é o entendimento que eu tenho do texto aqui. Então você observa que Paulo aplica ainda o princípio de toda a disciplina que deve ser aplicada na igreja. A disciplina visa sempre a restauração. Mas o nosso ponto aqui é a autoridade apostólica. Jesus disse lá atrás, quando estava com os apóstolos, o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra terá sido desligado no céu. E aí eu estou mostrando para vocês o exemplo prático do apóstolo Paulo fazendo isso, aplicando a autoridade apostólica sobre alguém que insiste em viver na prática do pecado e convivendo na comunhão da igreja, clamando então sobre si essa disciplina. E o apóstolo Paulo, usando a autoridade de apóstolo, ele então aplica essa autoridade a essa pessoa. Essa autoridade aqui, ela se estende à liderança da igreja que vai sendo desenvolvida. A igreja primitiva, a igreja de Atos, né? Paulo mesmo vai constituindo presbíteros nas igrejas, e o presbítero também, ele tem essa autoridade de liderança também sobre a igreja, na sequência. Só um parênteses que eu estou abrindo aqui. Mas voltando à questão do apóstolo, né? Do que significa aqui apóstolo e a autoridade apostólica. Então Paulo era apóstolo como os 12, e ele enfatiza que o Salvador ressurreto lhe aparecera como aparecera também a Cefas. Quem é Cefas mesmo na Bíblia? Você que está em casa se lembra quem é Cefas? O apóstolo Pedro. E eu coloquei entre parênteses aí, líder. Olha que interessante. A autoridade apostólica de Paulo foi muitas vezes questionada, principalmente pelos judeus. Provavelmente pelo fato dele ter sido um apóstolo que veio posterior aos 12. Vocês sabem que quando o apóstolo Paulo foi convertido, não é?
Jesus Cristo não estava mais presente entre eles. Ok? Ele tem a visão de Cristo, né? E a sua conversão e o seu chamado ali no momento em que ele está perseguindo a igreja. Está lá em Atos capítulo 9, esse registro da conversão do apóstolo Paulo. Então, muitos questionam a Paulo e duvidam da sua autoridade. Aqui em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo enfatiza, reafirma a legitimidade do seu apostolado. Ele diz, olha, eu sou apóstolo, assim como Pedro também é apóstolo. E por que ele chama o exemplo de Pedro? Porque Pedro foi o líder dos apóstolos, nomeado pelo próprio Cristo Jesus, né? Então ele chama o exemplo do líder. Ele diz assim, olha, assim como ele é apóstolo, eu também sou apóstolo. Eu não deixo nada a desejar, não fico devendo em nada em relação ao líder dos apóstolos, que é Pedro. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 a 9, também reforça esse ensinamento aqui. Então, você tem aqui na sequência as características do apostolado, que eu quero apresentar para os irmãos, diante disso que eu disse já até aqui para os irmãos. Quais são as características do apostolado, segundo a palavra de Deus, ou extraído da palavra de Deus? Os apóstolos, primeiro, foram aqueles que foram escolhidos e chamados pessoalmente por Cristo. Então, alguém para se apresentar, auto-apresentar como apóstolo, ele precisa ter essa característica. Um apóstolo de Jesus Cristo. Quem é apóstolo de Jesus Cristo? Primeiramente, aquele que foi escolhido e chamado pelo próprio Cristo. E isso você tem aqui no relato dos evangelhos, todos esses textos vão apontar nessa direção, mas vocês se lembram de cabeça. Cristo chamando um a um dos seus apóstolos e conviveu com eles durante aproximadamente 3 anos, ensinando esses homens e preparando esses homens para serem ali formados a base da igreja de Cristo na terra. Então, a primeira característica é esta, é aquele que foi chamado, escolhido e chamado pelo próprio Cristo. Destacando aqui João, capítulo 6, versículo 70. O capítulo 6 é longo, né? Tem 71 versículos, né, de João. É dito assim, replicou-lhe Jesus, palavra de Jesus, para os discípulos. Não vos escolhi eu em número de 12? É a pergunta que Jesus faz para estes que são apóstolos. E aqui fica muito claro, Jesus está dizendo, eu vos escolhi. E aí ele diz, contudo, um de vós é diabo, né? Estará a serviço de Satanás. Então essa é a primeira característica. Alguém para se declarar apóstolo, ele precisa ter sido escolhido e chamado por Cristo pessoalmente. Pastor, mas e Paulo? Paulo, o senhor disse que quando ele foi convertido, Jesus não estava mais vivo, né? Ainda durante seu período de ministério. Observe que o testemunho aqui é do próprio apóstolo Paulo. Ele vai dizer isso lá em Atos capítulo 9. Tem esse testemunho aqui, não é? Aliás, eu li isso na liturgia, esse texto aqui, de Atos capítulo 9, versículos de 3 a 5, e depois o versículo 15 reforça isso. O versículo 3 diz que ele estava perseguindo os cristãos, né, de Atos, o versículo 3 de Atos. O versículo 4, então, Jesus se apresenta para o apóstolo Paulo ali. Aqui, Jesus, ele já havia sido morto e ressuscitado. Então, significa que Jesus vem pessoalmente ao apóstolo Paulo. É o Cristo ressurreto. E aí ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então veja que ele se apresenta pessoalmente para Jesus aqui, para Paulo aqui. E o versículo 15, Jesus se dirigindo aqui a outro servo dele chamado Ananias. E olha o que Jesus vai dizer a respeito de Paulo. No versículo 15. Mas o Senhor lhe disse a Ananias, vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aqui é o próprio Jesus dizendo que ele escolheu a Paulo. Ele chamou a Paulo já, né? Quando ele questiona Paulo lá, ele manda que Paulo vá para a cidade, vá para determinado endereço lá, uma casa, aguarde lá, e ele envia depois Ananias, que vai orar por Paulo, vai curar a sua cegueira, e a partir desse momento então, Paulo toma ciência do seu chamado, do seu apostolado. E aqui você tem o próprio testemunho de Jesus falando isso. E mais adiante, esses textos aqui, Gálatas 1:12, e outros nas próprias cartas do apóstolo Paulo, em Coríntios, por exemplo, primeira carta, Paulo dando testemunho do seu chamado, ele reafirmando que ele foi chamado pelo próprio Cristo, como ele faz isso aqui também em Romanos capítulo 1. Então, os verdadeiros apóstolos foram aqueles que foram escolhidos e chamados. Em segundo lugar, eles foram qualificados, ou seja, preparados, treinados pelo próprio Cristo para as suas tarefas e são testemunhas oculares de suas palavras e obras. Aí você pode perguntar de novo, pastor, mas e Paulo? Ele também vai dar esse testemunho, que ele recebeu do Senhor, a mensagem que ele recebeu não foi de homens, não foi dos outros apóstolos, mas foi do próprio Senhor, para que ele pudesse transmitir. Então você tem aqui essa segunda característica. O apóstolo, em segundo lugar, é aquele que foi qualificado para essa tarefa. E testemunhou o ensinamento, os milagres, os sinais que Jesus Cristo realizou. Essa é a segunda característica. Você tem o texto de 1 Coríntios 9, deixa eu verificar se é esse texto aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, o Paulo diz, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, ele está perguntando para os cristãos, né, de Corinto. Não vi Jesus como Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Vocês que estão me ouvindo, né, vocês que recebem o meu ensinamento, vocês não foram convertidos através da palavra que eu preguei? Então ele está reafirmando o seu apostolado aqui, e dentre as provas que Paulo dá, ele diz, não vi a Jesus? Então Paulo está dizendo que ele viu a Jesus. No capítulo 15, versículo 8 de 1 Coríntios, Paulo ainda diz assim, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Então ele está dizendo, dando testemunho, de que ele viu o Senhor. Ele foi testemunha ocular também do Senhor. Deixa eu... Efésios capítulo 3, versículo 2... Efésios 3, 2. O versículo 8, o apóstolo Paulo diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E quem é que deu esse evangelho? Ele. Ele diz lá ele Cristo, né? Ele diz no versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Então, mais uma vez, ele dá o testemunho também da legitimidade do seu apostolado, tendo sido chamado pelo próprio Jesus Cristo.
Um texto muito conhecido de Atos, capítulo 1, versículo 8. O próprio Jesus fala isso aqui para os apóstolos. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O apóstolo é aquele que foi chamado para testemunhar de Cristo Jesus. O versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens... Aqui é interessante porque você tem o testemunho dos próprios apóstolos. Quando eles vão escolher um diácono, né, ou os diáconos, né, constituir os diáconos, ele vai também dizer aqui que o diácono precisou... deixa eu verificar se é essa informação mesmo aqui. O versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, testemunhas oculares, aqueles que viram a Jesus. Começando no batismo de João, até o dia que entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Perdão, aqui não é a escolha dos diáconos, mas a escolha do substituto de quem mesmo? De Judas, que foi o apóstolo que traiu Jesus. E aqui você observa que os apóstolos têm essa preocupação. Quem nós vamos escolher para substituir um apóstolo, né? Judas. Ele diz, olha, uma característica é fundamental. Tem que ser alguém que esteve conosco desde o início, acompanhando Jesus, ou seja, testemunha ocular. E vocês se lembram que aqui foi escolhido, Matias, foi isso? Matias, isso. Para substituir Judas. Então aqui nós temos a segunda característica. Foram qualificados para essa tarefa e são testemunhas oculares da obra de Cristo. Há uma terceira característica. Para ser apóstolo, precisa ser dotado numa medida especial com o Espírito Santo, com o poder do Espírito de Deus. Mateus 10, 20 diz o seguinte: visto que não sois vós que falais, mas o Espírito Santo, ou o Espírito de vosso Pai, é quem fala em vós. Os apóstolos, eles foram homens que realizaram muitos sinais, milagres também. Isso prova que eles tiveram uma medida do dom do Espírito especial em suas vidas, diferente dos outros convertidos, dos outros cristãos. João 14, verso 26, diz o seguinte. João 14, 26. Eu abri em Marcos, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A gente precisa lembrar que os apóstolos, o contexto deles, foram diferentes do nosso. Foi diferente do nosso. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. É diferente a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes hoje. O Espírito Santo, quando o crente lê a palavra de Deus, buscando o conhecimento, o Espírito Santo ilumina, capacita a nossa mente a nós entendermos o que estamos lendo e a crermos nesses ensinamentos.
O que aconteceu com os apóstolos foi diferente. Eles não tinham a Bíblia para ler. Jesus está prometendo que quando eles recebessem o Espírito Santo faria com que eles lembrassem tudo o que Jesus ensinou. Meus irmãos, observam a diferença? Observa a diferença? Isso exige uma medida maior do poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Isso diferencia os apóstolos dos crentes em geral. Então, para ser apóstolo, precisou ser dotado de uma capacidade, de um poder, né, de uma medida maior do poder e da presença do Espírito Santo agindo na vida desses homens. A quarta característica é que a missão do apostolado deles, né, de apóstolo, foi confirmada por Deus com sinais e milagres. À medida que eles iam pregando o evangelho, você se lembra, tem os textos aí, mas você se lembra de cabeça. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando vai entrar no templo, e aí aquela porta que ficou famosa, né, onde estava lá o coxo, qual era o nome daquela porta? Porta chamada Formosa, né? A irmã Leci lembrou aí, porta chamada Formosa. Então o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão indo lá para o templo de Jerusalém e eles se deparam com esse coxo e o Espírito Santo os capacita. O aleijado ali pede o que para ele? Pede ajuda, pede socorro. E eles respondem, olha, nós não temos ouro nem prata, não temos dinheiro. Lembra essa frase? Que ficou conhecida? Mas o que temos, né? Ou o que tenho, te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ora, os crentes, né, os pregadores do evangelho hoje, não fazem isso. Não é comum. Não é mais necessário isso também. Mas os apóstolos foram dotados, né, dessa medida maior de poder do Espírito Santo. Eles realizaram sinais e milagres, mas observe o detalhe. Esses milagres e sinais serviram para confirmar a pregação do evangelho que eles faziam, estavam a serviço do evangelho. Tanto é que logo na sequência, vocês se lembram que eles entram no templo e aquele homem também vai com eles, todo feliz da vida. E o apóstolo Pedro vai dizer, olha, não fiquem olhando para nós aí como se fosse de nós o poder. Então ele vai usar aquela cura para confirmar e apontar para quem? Para Jesus Cristo. O evangelho sendo pregado. Então, essa é uma outra característica do apóstolo. O apóstolo prega o evangelho e o evangelho, a sua pregação, é confirmada ou foi confirmada por sinais e por milagres. Coisa que hoje não é mais necessário para que o evangelho seja pregado. Uma outra característica é que o ofício do apóstolo, ele não é apenas para a igreja local. Paulo não foi apóstolo apenas dos corintos, dos cristãos de Corinto. O apóstolo, seu ofício é universal. Os apóstolos são reconhecidos pela igreja de Cristo hoje. A toda a igreja e por toda a vida também, né? Então, não existe essa do apóstolo fulano de tal, da igreja tal. O apóstolo é de Cristo. E o apóstolo está a serviço da igreja de Cristo no sentido da igreja universal de Cristo, a igreja como um todo. O que isso aqui é importante para nós hoje, meus irmãos? Para a gente situar aqui onde cabe exatamente essa definição, né, ou essa aceitação ou rejeição do ministério apostólico dos dias atuais. Nós compreendemos biblicamente que o ministério apostólico, ele se encerrou com o apóstolo Paulo. Ele se encerrou com os 12 mais Paulo. Não há espaço, biblicamente, para que o apostolado ou o ministério apostólico seja resgatado dos dias do Evangelho, dos dias de Cristo, para os dias atuais. Então, isso é importante porque a igreja precisa ter essa compreensão clara, não é? Não só para rejeitar, né,
aqueles que se intitulam como apóstolos nos dias de hoje, como também para entendermos o ofício, a missão do apóstolo segundo o Evangelho, segundo o Novo Testamento, e nos submetermos aos seus ensinamentos, recebendo o ensinamento deles como sendo do próprio Cristo Jesus. Aliás, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso em suas cartas a determinadas igrejas, não é? Que aquela mensagem, o evangelho que ele entrega àquela igreja, ele e os outros apóstolos, é o evangelho não dele, mas o evangelho do próprio Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Na semana que vem eu continuo com os irmãos, refletindo um pouquinho sobre o chamado para ser apóstolo. Nós vimos até aqui as características, Paulo se apresentando como servo e o que isso significa, se apresentando como apóstolo e também o que isso significa, o que ele quis dizer com isso e essas características. Que Deus nos leve em paz, irmãos, não antes sem nós orarmos ao Senhor, pedindo que Ele nos leve guardados e amparados pelo seu poder. Vamos orar? Eu convido os irmãos a se colocarem em pé e você também que nos acompanha na sua casa, também ore conosco neste momento. Senhor, o Senhor da igreja, o Senhor dos apóstolos, o Senhor das nossas vidas, de quem nós somos servos e queremos, Senhor, nos dedicar e nos consagrar a Ti integralmente. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a que todo o nosso viver seja para o Teu serviço, seja para o Teu reino, seja para a propagação do Teu Evangelho, seja para a submissão, Senhor, aos Teus ensinamentos. Que o nosso viver, ó Pai, seja para glorificar, santificar, honrar o nome do Senhor neste mundo aqui, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor nos capacite, ó Pai, a sermos de fato igreja de Cristo na terra. Que, ó Pai, através do nosso viver, através do que falamos e da maneira como agimos, o Senhor seja conhecido, o Teu Evangelho seja anunciado e pregado. Que o Senhor capacite assim a Tua igreja, a igreja do Jardim IP e a Tua igreja, Senhor, em toda a terra. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. E agora, Pai, leva-nos para os nossos lares, guardados e amparados pelo Teu poder. Guarda-nos, ó Deus, das pessoas más e perversas deste mundo. Guarda-nos de acidentes, de incidentes. Que o Senhor, ó Pai, esteja com aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos. Que o Senhor os renove, que o Senhor os cure de acordo com o Teu propósito para as suas vidas. Seja, Pai, com os que estão enlutados, que Teu Espírito Santo os fortaleça, os anime, os conforte. Ó Deus querido, o Senhor é o Deus que faz tudo isso conosco, porque o Senhor nos ama em Cristo Jesus, o Teu Filho amado. E é no nome dEle que oramos e nos despedimos agora. Amém. Amados, assim nós encerramos o nosso culto. Tenham um bom retorno, um bom descanso e até o próximo domingo. A você também que nos acompanha em casa, que Deus continue abençoando e guardando a sua vida e a sua família.